Passagens aéreas mais baratas? Como que você pode se beneficiar disso? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Murilo, o Papo Milhas. Aqui eu te ensino a viajar mais, gastando menos, usando o poder das milhas, mesmo que você esteja saindo do zero. Então, se você gosta de viajar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você receber mais vídeos como esse. Bom, essa notícia que você está vendo aí na tela da CNN. Passagens aéreas caem 12,20% e isso puxa o IPCA de abril para baixo. Mas nós não vamos falar de IPCA, nada disso. Vamos falar do preço das passagens, como que nós podemos nos beneficiar disso. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Houve um período, em relação ao que eu gravo esse vídeo, um período recente que nós tivemos uma alta muito forte no preço das passagens. Vamos entender um fator e como que você pode se beneficiar disso. Nós tivemos a pandemia em 2020 e, obviamente, nós tivemos uma queda na demanda. Se você precisou viajar naquela época, sabe que a passagem estava muito mais barata. Inclusive, as companhias tiveram um prejuízo muito grande. Foi onde nós tivemos um boom muito forte das milhas, porque elas precisavam fazer receitas. Então, nós tínhamos promoções e promoções e promoções de milhas, e isso deu uma inflada também no mercado das milhas. Mas era a forma que eles conseguiram de arrumar receita sem, ou não vou dizer sem, mas muito pouco viagem em relação ao que elas precisam para sobreviver. Tanto é que a Latam chegou a entrar em recuperação judicial. Passou esse período nebuloso de 2020, veio 2021, já houve uma demanda, apesar de não ter encerrado a pandemia, e veio 2022, 2023. Já com o fim da pandemia, nós tivemos um aumento na demanda. As pessoas ficaram muito tempo sem viajar, então ali tínhamos também uma demanda reprimida. Com isso, com esse aumento de demanda, nós tivemos também, com o aumento da demanda, aumento também do preço do combustível, porque afinal de contas, era o momento que as companhias aéreas, elas precisavam se recuperar financeiramente. Estou pensando aqui numa visão de companhia aérea. Não estou dizendo que elas estão certas ou que elas estão erradas. Não estou aqui para fazer nenhum juízo ou nenhum julgamento disso. Mas isso é um fato. Passado isso, veio 2023 e aí entramos agora em 2024. Começou a ter uma pequena queda na demanda por N motivos que não cabe aqui a nós explicarmos nesse momento. Mas o fato é, começou a diminuir. E o que que nós vamos fazer? E será que se utilizarmos o poder das milhas nessas passagens, será que a gente consegue gastar menos milhas? E se você aprende a acumular mais milhas, você consegue viajar mais ou ter viagens, como que eu posso dizer, viagens entre aspas, mais caras, viagens que vão te demandar um pouco mais de milhas e com isso você conseguir fazer viagens que antes talvez não fosse possível se dependesse apenas do dinheiro. E aqui é que vem a notícia boa. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, deixa a sua notificação para você receber mais vídeos. E aqui que vem o grande poder. Você consegue utilizar menos milhas e sim, algumas passagens, óbvio que não são 100% delas, mas algumas passagens, elas sim estão mais baratas. Mas aí você precisa utilizar algumas técnicas essas que eu vou te passar aqui agora. A primeira técnica que você precisa entender é a antecipação. Você precisa sim pensar na sua passagem antes. Ah, Murilo, mas isso dá trabalho, o meu dia a dia. São escolhas. Você quer pagar mais barato? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Faça antes. Não quer? Tudo bem. Deixe para a última hora e pague. Mais caro. De novo, cara! São escolhas. Mas uma coisa é fato: a antecipação. Pode ser que se você deixar para a última, da última hora, você pegue alguma promoção. Eu não vou dizer que não existe essa possibilidade. Ela existe. A questão é, você vai correr esse risco? Porque na maior parte das vezes, isso não vai acontecer. Se a companhia aérea ela atingiu dentro daquele voo o mínimo necessário para que aquele voo, entre aspas, aquele voo específico tenha lucro, ela não vai colocar o preço das passagens lá embaixo. Esquece, vai ser muito difícil isso acontecer. Então, o primeiro passo é a antecipação. Emita sua passagem com uma antecipação. E aí talvez venha a sua pergunta: Murilo, quanto tempo antes eu vou emitir? Aqui vem uma coisa, não existe uma regra. Esses números que eu vou te falar aqui, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, eles possam ter mudado, porque isso também vai de acordo com a demanda. Mas dentro de uma média,
para voos nacionais, 30 a 60 dias, talvez ali até 90 dias você consegue fazer uma boa emissão. Murilo, eu preciso emitir antes. Aí depende para onde você vai e a época que você vai. Já vou falar sobre isso aqui. Mas pode ser que você tenha que emitir antes disso para conseguir uma boa passagem. Recentemente, eu fui a João Pessoa, lugar maravilhoso, e eu não emiti dentro desse prazo. Eu tive que emitir antes, porque eu era um cliente, sou um cliente diamante da Azul. Então, para eu conseguir emitir a minha passagem cortesia, eu tive que emitir com um prazo superior a esse que eu estou falando com vocês. Eu acabei emitindo 6 meses antes. Só que foi a minha sorte, porque a passagem 2 meses depois ela já estava muito mais cara. Então, aqui nós vamos para o outro passo, que é o local onde você vai. Essa demanda para voos, com que antecedência você vai fazer, ela vai depender da época que você vai e para onde você vai. Esse lugar que você vai, ele tem uma demanda alta. A época que você vai tem uma demanda alta, como por exemplo, viajar em julho, viajar em férias escolares, viajar próximo a feriados nacionais que muita gente acaba emendando. Se for esse o caso, essa antecipação talvez ela tenha que ser maior. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu estava viajando muito próximo à Páscoa. Então, se eu estava viajando próximo à Páscoa e indo para uma cidade turística do Nordeste, e isso sim tem uma alta demanda. Se tem uma alta demanda, você vai precisar emitir antes, com toda certeza. Esse prazo que eu estou te falando, de 2 meses, ele não se aplica. Pode se preparar para mais, para 4, 5 meses. E para viagens internacionais, Murilo, aí você já precisa de um pouquinho mais de tempo, talvez de 6 a 8 meses, dependendo para onde você for. Ah, Murilo, e se eu emitir com menos de 6 meses, eu vou pagar mais caro? Existe uma possibilidade real de você pagar mais caro. E aqui vem o mesmo detalhe para viagens nacionais. Para onde você vai? Para a época que você vai. Imagina a seguinte situação: você quer ir a Paris e você quer ir próximo à época que vai ter Olimpíadas com o mundo inteiro indo para lá. Você acha que você vai pagar barato? Não! É óbvio que você não vai pagar barato. Vai deixar para a última hora? Não, se bobear, se você deixar para a última hora, nem consegue. Então, esses fatores são importantes para que você consiga aproveitar a baixa do preço, as passagens aéreas caindo, você precisa entender esses detalhes. Então, a antecipação da passagem, o período, o lugar que você vai, isso aqui é fundamental você entender. E aí, quando a gente fala de milhas, você precisa entender mais um ponto. Mais do que a antecipação, quando você tiver uma boa oportunidade de emitir, você precisa o quê? Ter as milhas. Acertou, miserável. Então, quanto antes você começar a pensar em acumular as milhas, melhor para você. Imagina que você vai fazer uma viagem, mas você ainda não sabe quando e nem onde. Você só sabe uma coisa: quero viajar. Bom, é importante que você defina para onde, ou pelo menos 2 ou 3 opções de lugares. Vamos imaginar que daqui a 8 meses eu quero viajar. Ok? E vamos imaginar que eu esteja aí começando do zero. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Definir 2 ou 3 lugares para que eu possa ir. Por quê? Eu preciso ter uma noção de qual companhia aérea eu vou viajar. Vou viajar pela Latam? Vou viajar pela Azul? Vou viajar pela Smiles? Então vamos imaginar que eu vá viajar pela Smiles. Por que eu estou pegando a Smiles? Porque hoje está acontecendo uma promoção bonificada. O que é uma promoção bonificada? É onde você pega os pontos do seu cartão e consegue transferir com bônus. Só que, se você estiver começando hoje do zero, você já consegue ter a sua passagem muito mais barata no dia de hoje. Sem querer entrar em detalhes, inclusive comenta aqui se você quer que eu fale mais detalhes sobre compra de pontos, estratégia de compra de pontos. Mas hoje você consegue já começar a comprar pontos com desconto e transferir esses pontos e ainda ganhar bônus. Então, quando você pensa em milhas, você precisa se antecipar mais ainda, porque na hora de emitir a sua passagem, você precisa ter as milhas. Não adianta você falar assim, vou emitir, tá bom agora. Você vai transferir os seus pontos. Pode ser que você perca a oportunidade. Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dar, transferência de 90% de pontos. O que significa isso? Vamos imaginar que eu tenha 100 mil pontos no meu cartão e eu envio esses pontos para a companhia aérea. Se eu envio numa condição normal, 100 pontos, 100 mil pontos, transfiro 100 mil pontos, pronto, tenho 100 mil milhas na Smiles. Se eu aproveito uma promoção bonificada dessa, tenho 100 mil pontos,
transfiro 90% de bônus, eu vou ficar com 190 mil milhas. O miserável é um gênio! Então, essa estratégia de você poder utilizar a transferência bonificada, ela faz total diferença. Então, mesmo que você não tenha ainda data para viajar, tenha 2 ou 3 lugares que você já pensa em viajar, escolher uma companhia, ela é fundamental. Ai, Murilo, mas como que eu vou saber qual que é a melhor companhia? Como que eu vou saber? Você pode se dedicar aqui, começar a pesquisar. Outra, você pode ter acesso a essa informação e ajuda de um mentor, coisa que os meus alunos têm. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu método, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa acessar e eu poder te assessorar na sua próxima viagem, te ajudar nisso tudo, aproveitar essa onda da queda das passagens para que você consiga viajar mais, gastando muito menos, e mesmo que você esteja saindo do zero, usar o poder das milhas. Te ajudei de alguma forma? Então, manda esse vídeo aí para alguém que precisa saber que o preço das passagens estão caindo e pode cair ainda mais se você utilizar o poder das milhas.